Sabe, quando a gente pensa num processo judicial, geralmente vem à cabeça uma pilha de papéis, né? Mas e se a gente olhasse para ele de um jeito diferente? Como se fosse um organismo vivo. E como todo ser vivo, ele tem um coração que pulsa. É exatamente esse coração que a gente vai desvendar hoje. Então, a grande pergunta é, afinal de contas, o que é que realmente dá vida a um processo? O que faz com que ele saia do papel e se torne uma busca de verdade por um direito? A resposta está nas duas partes que fazem esse coração bater. De um lado, a história que se conta. Do outro, o que se pede no final. No jargão do direito, a gente chama isso de causa de pedir e pedido. Pensa neles como as duas câmaras do coração do processo. É isso que bota tudo para funcionar. Bora começar então pela primeira parte, a história. A tal da causa de pedir, que no fundo nada mais é do que o motivo, o porquê de alguém estar batendo na porta da justiça. E olha, só para sermos um pouquinho mais técnicos, essa história se divide em duas. A gente tem a chamada causa remota, que são os fatos brutos, a coisa como aconteceu. Uma batida de carro, por exemplo. E tem a causa próxima, que já é a consequência jurídica que nasce dali, como o dever de indenizar pelo dano causado. E aqui no Brasil, o sistema fez uma escolha muito importante. A gente adotou a chamada teoria da substanciação. O que isso quer dizer na prática? Significa que o que importa de verdade são os fatos, a história detalhada. Não adianta só chegar e falar quebraram o meu contrato. Não, é preciso contar como foi, o que aconteceu. E o juiz ele fica vinculado a essa narrativa. Para deixar isso bem claro, tem uma analogia que é perfeita. É só pensar numa consulta médica. Imagina só, quem entra com a ação é o paciente. Ele chega no consultório do médico, que no nosso caso é o juiz, e descreve todos os sintomas. Doutor, tô com febre, dor de cabeça, uma tosse que não passa. Esses são os fatos. O paciente pode até dar um palpite, né? Ah, eu acho que é gripe. Mas o médico, o juiz, ele não está nem um pouco preso a esse autodiagnóstico. Ele vai ouvir os sintomas, os fatos e dar o diagnóstico correto, ou seja, o direito. Pode ser gripe, pode não ser. O que importa são os sintomas, não o nome que o paciente deu para a doença. Essa ideia é tão central que tem até um ditado em latim para ela: dame factum, dabo tibi jus. Traduzindo de forma bem direta, me dê os fatos que eu te darei o direito. É isso. O papel da parte é contar a história. O papel do juiz é dizer qual direito se aplica. Bom, história contada, vamos para a segunda câmara do coração do processo, o pedido. Se a causa de pedir é o porquê, o pedido é o quê. O que, afinal, a pessoa quer que a justiça faça. E para fazer esse pedido, existem duas regrinhas de ouro. Primeiro, ele tem que ser certo, ou seja, tem que deixar claro o que se quer, uma condenação, a anulação de um ato. E segundo, ele tem que ser determinado, tem que especificar a quantidade, o objeto, quero R$ 10.000 ou quero a devolução daquele carro específico. Aí sempre vem a pergunta, né? Tá, mas e se eu ainda não sei o valor exato do meu prejuízo? Como é que eu faço? Bom, a lei não é ingênua. Ela sabe que isso acontece e, por isso mesmo, prevê algumas exceções. A lei permite um pedido que a gente chama de genérico em alguns casos. Por exemplo, em ações de herança, quando ainda nem se sabe quais são todos os bens, ou quando as consequências de um ato ainda estão se desdobrando. E um caso bem comum, quando o cálculo depende de um documento que está com a outra parte. E tem mais. Existem modalidades diferentes de pedido. Uma delas é o pedido alternativo. É como dizer para o réu, olha, você pode me entregar o produto que eu comprei ou me pagar o valor dele em dinheiro. A escolha de como cumprir, nesse caso, é de quem deve. Outra modalidade é o pedido subsidiário. Esse é o famoso plano B. É pura estratégia. A pessoa faz o pedido principal e já deixa um segundo na manga, tipo, juiz, meu pedido número 1 é anular o contrato. Agora, se não der, meu plano B é uma indenização. O segundo só é analisado se o primeiro for negado. E por último, tem a acumulação de pedidos. Aqui é o pacote completo. A pessoa aproveita o mesmo processo para fazer vários pedidos contra o mesmo réu, esperando que todos sejam aceitos. Claro que tem regras, né? Os pedidos têm que ser compatíveis entre si e o juiz tem que ser o competente para julgar todos eles. E agora, a gente chega no ponto que é talvez o mais revolucionário de tudo isso. A grande mudança de mentalidade que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe. Porque, veja bem, não basta saber contar a história e fazer o pedido. O que realmente pode mudar o jogo é a forma como o juiz vai interpretar esse pedido. A virada de chave foi essa. Acabou aquela história do juiz se prender a uma leitura fria e literal só do finalzinho da petição. Hoje o juiz tem o dever de olhar para o quadro completo
de analisar o processo como um todo, de entender o conjunto da obra. E isso não é só uma ideia bonita, tá na lei. É o artigo 322, parágrafo 2º do Código. Ele diz com todas as letras: a interpretação do pedido vai considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé. Essa frase muda tudo. Então percebe a evolução? A gente saiu de uma visão antiga, super formalista, onde um erro de digitação no pedido podia ser fatal, por uma visão moderna, lógico-sistemática. O objetivo agora é outro, é buscar a real intenção da parte, o que ela de fato queria analisando a história que contou, os documentos que juntou, tudo. A busca é pela justiça, não pelo formalismo cego. Ok, depois de tudo isso, a gente pode se perguntar: tá, mas e daí? Na prática, por que é tão importante entender esse coração da demanda? Vamos resumir em 3 pontos para não esquecer. Primeiro, no Brasil, é a história, são os fatos, que vinculam o juiz muito mais do que a tese jurídica. Segundo, o pedido tem que ser claro sim, mas o sistema oferece flexibilidade. E terceiro, e mais importante, a boa-fé virou a estrela do show. O direito hoje quer encontrar a intenção real por trás das palavras, buscando a justiça de verdade. E para fechar, fica uma reflexão. Toda essa estrutura que a gente viu mostra uma tensão constante no direito. E a grande pergunta, no fim das contas, é: o que deve prevalecer? A rigidez da forma escrita na lei ou a busca pela solução mais justa para a história real que foi apresentada? Encontrar o equilíbrio nessa balança, esse é o grande desafio que o direito processual tenta resolver todos os dias.